Boa noite a todas e a todos. Primeiro eu quero começar agradecendo enormemente o André, o doutor André Tuma, a Jussara, parceiros de corrida. Quando eles me chamaram, eu falei, pô, legal, a gente vai falar sobre corrida, né? Vai ser legal pra caramba. Quase isso. Então, sobre música, o cara é violeiro nato. Falei pra ele, quando me convidou, eu falei, não, tranquilo, vamos, tá feito. Desde que tenha viola depois. Ele já prometeu, ele tá querendo escapar, mas eu não vou deixar isso acontecer. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar do projeto que a gente está fazendo em São Paulo também, e claro, dessas questões todas que envolvem a adoção de crianças com mais de 8 anos e de adolescentes, né, em especial. Conheci a história do Williams agora ao vivo, em cores, é extremamente interessante. O vídeo, eu lembro a primeira vez que eu assisti a esse vídeo, ao vídeo do esporte, isso foi mais ou menos 2014, 2015, né? 2014, quando saiu, logo saiu o vídeo, 2015. Quando saiu o vídeo eu falei, é isso, baita sacada. O vídeo era muito legal e eu lembro nitidamente de eu assistindo ao Williams falando. E foi muito legal e extremamente emocionante ouvi-lo falar e contar a história aqui. Legal, parabéns, muito legal. Bom, eu sou juiz da Infância e da Juventude em São Paulo. Na verdade, eu trabalho na vara da Infância Protetiva de Guarulhos, que fica ali na Grande São Paulo. É a cidade do aeroporto, né, do aeroporto de Cumbica. É uma cidade com 1.400.000 habitantes, mais ou menos, e uma região periférica enorme, né? Uma região periférica que se desenvolveu na continuidade da cidade de São Paulo e muito em torno do aeroporto de Cumbica também. E é uma vara única para cuidar de todos os problemas, muitos problemas, de infância protetiva de uma cidade como Guarulhos. Guarulhos, por exemplo, tem a 8ª maior captação de recursos do país. É a cidade com a 8ª renda do país, ou seja, ela só perde para 7 capitais. E ainda assim tem inúmeros problemas sociais, dificuldades financeiras da prefeitura, com que a gente tem que lidar cotidianamente. Isso acarreta uma série de questões com que quem lida com o sistema da infância e da juventude tem que aprender a manusear e sambar cotidianamente. A partir disso, e por conta dos acolhimentos que vão sendo feitos, e por uma questão também cultural, isso é algo que eu acredito fortemente, as crianças que são acolhidas, que tenham até 5, 6, 7 anos, são facilmente inseridas em família substituta. A gente não tem grandes dificuldades para uma criança destituída dessa idade ser inserida em família substituta. O grande problema, segundo a gente tem percebido, no Brasil todo, na verdade, hoje se dá a partir de mais ou menos 8 anos. A gente pode ir... Eu estou sem... Não sei se tem um que olhei, a gente pode ir rodando ali. Enquanto isso, o André vai cantar a música. Tá aqui, boa. Podemos... Vamos lá. Mais uma andando. Obrigado. Então, retomando, a história da questão cultural, acredito que seja fortemente uma questão cultural, de como a gente encarou historicamente essa questão da adoção, né? Isso é sempre bem importante de pontuar. Eu vou tratar aqui bastante da adoção de crianças com mais de 8 anos, mas é sempre importante pontuar o seguinte, isso foi dito também precisamente na primeira palestra. Não existe absolutamente nada de ilegítimo, de irregular, de condenável em quem queira adotar uma criança recém-nascida, de 6 meses. Cada um sabe como quer exercer seu sonho de paternagem ou de maternagem. Isso é absolutamente legítimo. A questão apenas, me parece, esteja em colocar para debate, para reflexão social, essa possibilidade da adoção de crianças hoje com mais de 8 anos. E eu digo hoje porque há 15 anos essa barreira era ainda menor. Estava em cerca de 2, 3 anos. No começo dos anos 2000 era muito difícil a gente conseguir a adoção de uma criança com mais de 3 anos. Aliás, não é por isso que não é por outra razão que o artigo 50, parágrafo 13º do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando trata das hipóteses de adoção
tudo persone, vamos dizer assim, né, que admite adoção fora do cadastro, coloca como limite etário 3 anos. Isso foi uma alteração do ECA que entrou em vigor em 2009. 3 anos era mais ou menos, 2009 já não tanto, mas a construção daquela mudança do ECA foi muito permeada por essa ideia, né? A gente consegue tranquilamente inserir em famílias do Instituto a criança de até 3, 5 anos. Hoje saiu inclusive um estudo da Vara Central de São Paulo, da capital, dando conta de que a vastíssima maioria, até eu me surpreendi com esse estudo, a vastíssima maioria dos pretendentes da Vara Central de São Paulo tem 11 varas da infância. A Vara Central é bem regionalizada, né? Só de infância protetiva, sem contar a infância infracional. A Vara Central tem alguma coisa do tipo 90% de adotantes desejando crianças de até 3 anos. Quando a gente trata dos estudos aqui, a gente vai ver que não é bem essa, a média nacional é um pouco melhor nesse sentido. Mas é impressionante pensar que ainda hoje, numa capital como São Paulo, né, numa grande cidade, ainda tem essa dificuldade, essa barreira tão grande, pelo menos na vara central, né? Nas outras varas, especialmente nas varas periféricas, essa relação não é tão forte assim, mas ainda assim é uma questão muito presente, a barreira etária. Para tentar vencer essa barreira, a gente começou em São Paulo em outubro de 2017, 12 de outubro de 2017, não casualmente Dia das Crianças, um projeto que foi desenvolvido em parceria com uma agência de publicidade chamada FNASCA, que fez um trabalho pro bono para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para a Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, e desenvolveu uma campanha denominada Adote um Boa Noite. O nome da campanha remete àquele momento, isso é uma coisa interessante também. Quando me perguntam o nome da campanha, todo mundo fala, adote um boa noite. É aquele momento em que a criança está lá solitária, né, fica pensando que ela poderia receber um boa noite dos pais. O Williams sabe bem que acontece isso. Mas o nome da campanha não tem a ver só com a solidão da criança. Ele também tem a ver com a solidão dos adotantes, de quem desejaria receber um boa noite de um filho e ter um filho a quem dar uma boa noite. Porque tudo que a gente faz na vara da infância, a gente faz sob o prisma da criança ou do adolescente. A visão sempre parte do óculos da criança ou do adolescente. Então, quando a gente trata do adote um boa noite, e as pessoas logo pensam na questão caritativa, né? O senhor tratou tão bem, todo mundo pensa, que tá lá, coitadinha da criança, ou do adolescente que está na casa de acolhimento. E é verdade, é claro, é uma situação de solidão inesgotável, como o Williams disse aqui. Mas o ponto de vista é da criança e do adolescente, ou seja, a ideia é despertar o desejo de adotantes e colocar para a reflexão social a possibilidade da adoção de crianças com mais de 8 anos. Quando a gente fala do adote um boa noite, na nossa visão, quem deseja receber esse boa noite, e ele é essa pessoa que tem que ter a iniciativa, são justamente os adotantes. Não fosse a iniciativa deles de saírem de BH, de passarem por todo o perrengue porque passaram, né? Perderam o banheiro, chegar lá, abrir a porta, não é bem assim que tem ninguém lá. Não fosse a iniciativa deles de fazerem tudo isso, essa história não teria sido construída. O que eu quero dizer é que não adianta o desejo da criança e do adolescente, que óbvio, são absolutamente latentes nas casas de acolhimento, de adoção. O desejo das crianças e dos adolescentes de adoção, por si só, não resolve a questão. O que a gente precisa é justamente despertar o desejo, essa consciência em quem vai adotar, né? Portanto, o trabalho todo desenvolvido a partir desse prisma. A primeira questão que me parece essencial, que também foi tratada na palestra anterior, é a história da preparação da criança e do adolescente para a adoção. Especialmente das crianças que já tenham algum tempo de acolhimento, né? Que vão pegando vícios do acolhimento e desconfianças da vida, né? Porque quando a gente ouve o Williams falar, isso fica claro. Você sempre mantém ali uma esperança lá no fundo, mas cada dia que você acorda e toma um não, você vai fraquejando. É natural que seja assim. Isso vai criando uma casca também. Eu ouvi hoje uma frase interessantíssima para pontuar isso. No programa, no encontro que teve de manhã na Fátima Bernardes de manhã, eles trataram de adoção. Eu estava lá e um dos personagens é um adolescente de 17 anos que foi recentemente adotado em Curitiba. E esse adolescente falando, ele soltou uma frase que me parece muito precisa.
Eu vivi bastante tempo na casa de acolhimento, uma situação complexa e tal, e quando eu fui morar com a minha mãe, com a Pauline, que o adotou, mãe solteira, adotou só ela, né, 44 anos, adotando um adolescente de 17 anos. Quando eu fui morar com ela, que eu percebi que havia regras, né, que eu tinha que seguir horários mais rígidos, que eu tinha que seguir um esquema social que eu não estava acostumado, eu percebi que eu tinha desaprendido de ser filho. Essa frase é genial. Porque a gente não lembra que a gente aprendeu a ser filho. Porque a gente aprende a ser filho desde sempre. A gente hoje, eu continuo aprendendo a ser filho, né? Isso é processo inesgotável. Mas quando isso se dá no seu próprio ambiente familiar de origem, isso é uma coisa mais natural, assim. Você não para refletir que você aprende, na verdade, a ser filho, que esses vínculos se constroem, esses vínculos não são biológicos. Não é uma coisa inata, né? Esses vínculos se constroem. Essa história de que, nossa, meu filho nasceu e já percebi que eu o amava incondicionalmente, isso é legal pra caramba, vem de livro, vem de filme, mas não é verdade. Vínculo se constrói arduamente, é uma batalha diária. Se constrói no não, se constrói no puxão de orelha. É aí que o vínculo se constrói, não é quando tá tudo bem. Então, a coisa mais importante que a gente tem para tratar de adoção tardia, além da mobilização das pessoas que pretendem adotar, é justamente fazer o trabalho para que quem esteja acolhido relembre como é ser filho e estar inserido num ambiente familiar em que vai ter regras mais rígidas, vai ter uma vida familiar com que lidar. São coisas diferentes. A gente precisa reensiná-lo a ser, ou reensiná-la a ser filha, filho, né? Esse momento da preparação do adolescente é extremamente importante para a adoção. Isso não pode ser negligenciado. A gente não pode achar que o só fato de mobilizar pessoas para adoção, para eventualmente esticar um pouco o perfil etário, para conclamar pessoas para adoção de crianças com mais de 8 anos, por si só resolve o problema. Porque vai acontecer, o que invariavelmente acontece nas adoções de crianças com mais de idade, que é o teste, né? Ele vai te testar. E aí a gente precisa que ambas as partes estejam preparadas para esse momento do teste que vai ocorrer sim ou sim. Não é uma dúvida, ele vai ocorrer. A questão é como é que a gente vai preparar quem está sendo adotado e quem está adotando para o momento do teste, porque ele vai vir, e normalmente mais de uma vez. A gente, na verdade, faz isso nos nossos relacionamentos cotidianamente. Um relacionamento de marido e mulher, de pai e filho, a gente como filho, a gente como pai, enfim, né? Com quem tem as histórias de vida de quem teve acolhido, as desconfianças todas de que os vínculos todos vão ser rompidos a qualquer momento, como já foram anteriormente, essa questão do teste é muito mais premente. Ele vai acontecer. A questão é como é que as partes vão lidar quando chegar o momento do teste, quando chegar o momento da aprovação, quando vier a birra, quando vier a malcriação, muitas vezes forçada. Outra questão que teve no programa de manhã foi um outro adolescente, que era do Rio de Janeiro, também adotado em Curitiba por uma outra família. Ele falou, fui inserido em uma outra família que estava querendo me separar da minha irmã. Ele tinha uma irmã, ambos agora estão adotados e tal. Mas ele falou, e quando eu percebi que eles estavam querendo me separar da minha irmã, eu aprontei deliberadamente para voltar. Ali ele estava querendo ver, ele já percebeu que a relação estava se esgarçando, que eles estavam querendo adotar só a irmã dele, mas ele falou, eu vou fazer o teste final aqui, eu vou aprontar, que vai ser a pá de cal. Ou eles resolvem que vão ficar todo mundo junto, ou eles resolvem que não vai, né, que eles vão ter que abrir mão dessa adoção. Acabaram abrindo mão e hoje ele foi adotado, eles foram ambos adotados já há 6 anos por uma outra família também de Curitiba. Então, a história da preparação da criança e do adolescente para esse momento também é importante e a gente não pode negligenciar. A questão da adoção tardia do nome também já foi tratado aqui na palestra anterior, né? Também é um nome que não me agrada propriamente, porque dá a impressão de algo feito a destempo, fora do prazo, né? Tarde demais. E, pô, nunca é tarde demais, a adoção não tem idade, mas a gente acaba usando essa denominação porque é algo que faz entender de pronto qual o conceito que a gente quer passar, né? E na verdade também a gente não arrumou, bem ou mal, nenhum nome muito melhor para substituir a adoção tardia. Toda vez que eu tenho que falar, eu falo adoção de crianças com mais de 8 anos e adolescentes.
Muito legal, só que isso numa entrevista, por exemplo, come 20 segundos, a adoção tardia come 2. Isso faz diferença numa manchete de jornal e assim, para a divulgação da ideia é importante, não tem jeito. Mas confesso que é um nome que não me agrada. Publicitário de plantão podiam pensar num nome mais legal, curto, que passe a mesma mensagem para a gente substituir o termo adoção tardia, né? Mas de qualquer modo o problema é que ele acaba passando a mensagem de plano, né? Acabou. Beleza, vamos falar de corrida agora então. Não. Vamos. Muito bom. Voltamos então à história da barreira etária. Como eu estava dizendo no começo, essa barreira etária vem paulatinamente sendo empurrada adiante, né? Já foi de 2, 3 anos. Se a gente for pensar no momento pré-estatuto da criança e do adolescente, então essa barreira etária era praticamente de 1 ano, se a gente for pensar na década de 80. Nem havia o ECA, não havia, menos ainda, o cadastro, né? Que aliás vai ser reformulado, vai ser substituído em breve por um sistema que está bem mais complexo, bem mais robusto. A gente espera que em breve consiga colocar isso para rodar no país inteiro de vez. A barreira etária veio andando ao longo dos anos. Isso é uma coisa bem importante, porque isso, para mim, mostra que isso é uma questão cultural, é uma questão do tempo em que a gente está vivendo. Nas décadas de 80, 90, culturalmente, sempre não se cogitava a possibilidade da adoção de uma criança de mais de 2 anos. Já se achava que uma criança de 2 anos é uma criança muito velha para ser adotada. Isso foi andando gradativamente. 3 anos, depois 5 anos. Hoje, pelos números que a gente tem do Cadastro Nacional de Adoção, a gente acredita que essa barreira esteja em 8 anos. Se a gente for olhar o número de pretendentes habilitados no Brasil, eu peguei dados de março, mas eu olhei recentemente, está 40.600, enfim, isso varia muito pouco do dia a dia. Dos 40.419 pretendentes habilitados no Brasil, não vinculados, né, não estou considerando que não estavam vinculados, olha lá, 96,39% pretendem crianças com menos de 8 anos. 98,44% se a gente levar a barreira para 10 anos, ou seja, acima de 10 anos, apenas 1,56%, se eu errei na conta, que era uma coisa que eu costumava fazer muito na minha adolescência, errar na conta, né, quadrúpede de matemática, mas acho que é isso, né, 1,56% acima de 10 anos. Fica nítido que há aí uma queda abrupta da quantidade de pretendentes para adoção, né? É claro que essa curva existe desde o 0, né? Desde o 0 ao 3. 0 a 3 é que mais tem, depois 3 a 5 um pouco menos, tal. Mas o problema se dá quando há mais crianças e adolescentes aptos a serem adotados do que pretendentes. É aí que a curva, é aí que a coisa engripa e vem o gargalo, porque a gente não consegue inserir as crianças e os adolescentes em família substituta, certo? Essa curva tem virado mais ou menos entre 8 e 10 anos. 38.959 habilitados disponíveis para crianças com até 8 anos, ao passo que há apenas 624 crianças ou adolescentes aptos a serem adotados até 8 anos. E a gente tem que considerar que desses 624, vários têm irmãos, fazem parte de grupos de irmãos, que é mais um fator dificultador da adoção, e vários têm alguma deficiência, que é mais um outro fator que complica a adoção. Então, mesmo no caso dessas 624 crianças, certamente está havendo algum entrave nesse sentido da adoção, senão elas não estariam aí, não figurariam como aptas a serem adotadas com tantos pretendentes. Com mais razão, a história dos 10 anos, são 1.039 crianças para serem adotadas, crianças até 10 anos para serem adotadas, ao passo em que há 39.789 pretendentes para adoção, quase a totalidade dos regularmente cadastrados no CNA, habilitados no CNA, desejam crianças de até 10 anos. Quando a gente passa o recorte
para os adolescentes, fica nítido que a curva virou. Se antes havia 39 mil pretendentes à adoção para cerca de 1.000 crianças, quando a gente pega exclusivamente a idade de 13 anos, quantas pessoas aceitam adotar um adolescente de até 13 anos? De 0 a 13. Né? Quantas pessoas chegam até 13 anos? Apenas 183 habilitados aceitam adotar um adolescente de 13 anos, ou seja, de 0 a 13. Ao passo em que há 517 adolescentes com 13 anos aptos a serem adotados no Brasil. A curva já virou nitidamente, né? A gente tem agora um número que é praticamente 3 vezes menor de pretendentes à adoção em relação à quantidade de adolescentes aptos a serem adotados. Se a gente vai subindo e chega até 17 anos, que é o último dado que há no CNA, havia no Brasil apenas 23 habilitados que aceitavam adotar adolescentes de 17 anos. Tá vendo aí, Williams? Pouco demais, né? E a gente ainda tem que considerar o seguinte: desses 23 habilitados, quem trabalha como vocês têm? Quem é que é psicólogo, assistente social, que trabalha na vara diariamente? Vocês certamente já passaram por isso. Tem lá um adolescente de, sei lá, 13, 14 anos, poder familiar destituído. Você fala, pô, fácil de inserir numa família substituta. Tá preparadíssimo, vai bem. Vamos dar uma olhada no cadastro. Aí você pega no cadastro e fala, opa, maravilha. Lá em Uruguaiana, ponta do Rio Grande do Sul, tem um habilitado aqui que fala que topa adolescente de 14 anos. Aí você liga lá, fala, opa, seu fulano, tudo bem, tranquilo? Ele fala, tranquilo? Eu falo, e aí? Vi aqui no cadastro que você está afim de... Você aceita a adoção de uma criança, de um adolescente de 14 anos? Ele falou, mas já pedi para trocarem isso 1000 vezes e não fazem? O cadastro é mal alimentado. Então, além de tudo, existe aqui uma subnotificação. Uma hipernotificação, né, no caso deles aqui. De pessoas que não aceitam, na verdade, desses 23 habilitados, certamente há aqui uma supernotificação da falha de alimentação do Cadastro Nacional de Adotantes. Isso é muito comum. Em contrapartida, há uma subnotificação de adolescentes aptos. Por quê? Porque no caso eles consideram, o CNA considera adolescente apto apenas aqueles cujo poder familiar já está destituído. Em várias varas do Brasil, existe a questão de se considerar que não é adequado destituir do poder familiar alguém que depois não vai ser inserido numa família substituta, né? Então, na verdade, há inúmeros, milhares e milhares de adolescentes nas casas de acolhimento sem poder familiar destituído e já sem nenhum vínculo com a família biológica. Então, esse número de 594 é subnotificado, ele certamente é muito maior que isso. Se a gente considerar que a gente tem 47 mil acolhidos no país, quantos desses têm 17 anos e com poder familiar destituído, certo? Que poderia estar destituído, certamente muito mais que 594. Então esses números todos, esses gráficos todos, deixam claro que hoje a gente está com uma barreira mais ou menos ali entre 8 e 10 anos, o que de alguma forma é uma evolução. Se a gente for pensar que tempos atrás a coisa era bem pior. Mas é uma evolução porque quem estava antes trabalhando com isso também foi fazendo campanha, aos poucos empurrando, né? Tentando conscientizar a população, para que a gente pulasse aí de 4, 5, 6 anos para 8, 9 como a gente está hoje. Aí por conta disso, a gente, em São Paulo, como disse o FNASC, a gente resolveu entrar de cabeça nisso e fazer uma campanha para propor isso para debate. Isso é bem importante. A função da campanha não é... As pessoas acham que a função é exclusivamente fomentar a adoção, isso também é importante. Quando se pensa no Adote Uma Noite, também pelo nome do Adote, né? Então, também existe a concepção, o nome passa isso, de que o projeto se esgota na questão da adoção. E não é bem assim. Na verdade, e o Williams usou esse termo aqui, quando ele estava falando, isso é bem importante, a ideia fundamental do projeto central é dar visibilidade a crianças e adolescentes que estejam nas casas de acolhimento. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto zero. Dar visibilidade para essas crianças e para esses adolescentes. A gente sofre algumas críticas
por conta disso, por parte especialmente de técnicos, porque vem nisso uma forma de mercantilização das crianças. É claro que a gente está absolutamente sensível e permeado às críticas, a gente ouve isso e tem tomado bastante cuidado para que a gente consiga resolver essas questões todas sem passar essa ideia de mercantilização. Mas quando falo em mercantilização, eu ouço isso com alguém pensando que, pô, a gente está lá querendo botar código de barra na molecada para passar no PA Kids ali e já sair numa caixa. A ideia é passar muito longe disso. Aquele esquema, pô, o gerente enlouqueceu, leve 2 adolescentes de 14 por um dia. Não é bem assim. Passa muito longe disso. É óbvio que quem trabalha com isso não poderia ter uma visão tão tacanha, né? Assim, pô, o juiz está aí querendo mercantilizar as crianças, é óbvio que a visão não é essa. Mas a gente precisa ter noção também do momento social que a gente vive. Se a gente continuasse usando as técnicas que foram usadas nas décadas de 80, 90, 2000, a gente já produziu os mesmos resultados. A gente já produziu um monte de adolescente que faz 18 anos e sai da casa de acolhimento. O Williams deve ter conhecido dezenas que saem das casas de acolhimento porque completaram 18 anos sem nenhum vínculo com ninguém, sem nenhuma possibilidade de inserção em família substituta. Então, aquele velho chavão, se a gente quer produzir resultados diferentes, a gente tem que usar caminhos diferentes. Não dá para pensar em estratégias para fomentar a visibilidade dessas crianças, desses adolescentes, mostrá-los como sujeitos de direitos que são, com voz ativa, dizendo os desejos que eles tenham, as vontades que eles tenham, a percepção que eles tenham do mundo. Quantas vezes vocês já ouviram algum adolescente ou alguma criança da casa de acolhimento dar entrevista para dizer sobre o que ele acha do transporte público do lugar em que ele vive até a escola? Ele não vai para a escola? Ele não pega ônibus? Ou o que ele acha não importa? Para ele não ser ouvido de duas uma, ou ele não pega ônibus ou o que ele acha não importa. Porque ninguém vai lá falar, pô, e aí, como é que é? O que você acha da tua escola? O que você acha da aula que você está tendo? O sistema público de ensino, que está todo mundo aqui custeando, é legal para você? O que poderia mudar para ser mais legal? Essas crianças, esses adolescentes não são ouvidos. Eles ficam ali realmente escanteados. Isso cria um problema severo, que é o problema que é a discriminação, é o preconceito, propriamente dito. No sentido de se imaginar que quem vive em casa de acolhimento é bandido perdido na vida, não é isso? Por que isso acontece? Isso acontece também porque essas crianças, esses adolescentes, não aparecem em lugar nenhum, ninguém sabe quem são eles, ninguém sabe a que título eles estão ali, que vontades eles tenham, como eles são. Então todo mundo acha que, pô, primeiro que ainda se fala em orfanato, né? Pô, as crianças que vivem no orfanato, pô, denominação da década de 70, né? Brasil tricampeão do mundo. Pô, é uma mentalidade, alguém já demonstra que não acompanhou propriamente o andar da carruagem aí, né? Tá meio parado na década de 70. Mas independentemente disso, se a gente também não fizer esforço para que essas crianças e esses adolescentes sejam vistos numa sociedade absolutamente exibicionista, como a gente vive hoje, isso também é importante, esses conceitos mudaram. Internet, mídias sociais mudaram radicalmente a sociedade. Isso aí não precisa grandes, né? Não precisa uma tese muito grande para chegar a essa conclusão. A visibilidade das mídias sociais, de todo mundo se pautar, a selfie, né? Hoje as pessoas vivem com as câmeras apontadas para si. E, no entanto, as crianças das casas de acolhimento continuam ali, escanteadas. As pessoas que estão, a média da sociedade se exibe cada vez mais, e isso acirra o descompasso entre a média social e as crianças e os adolescentes que estão nas casas de acolhimento. Por quê? Porque a visão sempre é, não vamos mostrar. Quando o jornalista liga para e conversar com criança e adolescente na casa de acolhimento, aí o cara não pergunta nada. Aí você vê a matéria, sai com um blur. É o rosto borrado da criança ou adolescente. Ele não me perguntou se podia falar ou não, ele já partiu da certeza absoluta de que aquele rosto não podia aparecer. Ele não está na Fundação Casa. A lei, o ECA veda que se mostra o rosto de quem está na Fundação Casa, para proteger o próprio adolescente. Ele está numa casa de acolhimento, mas na cabeça, na concepção social é a mesma coisa, né, basicamente. Não dá para mostrar o rosto de nenhum dos dois, aí fica aquele negócio do de menor com a tarja no olho, não é? Os jornais da década de 80 também. Então a ideia básica da campanha é fundamentalmente dar visibilidade
para essas crianças e para esses adolescentes. A gente acha que é a partir disso que a gente vai construir uma evolução muito mais sólida desses números todos. Claro, o escopo final também é ampliar esses números da adoção tardia, ampliar esses números da adoção de crianças com mais de 8 anos, ampliar essa barreira com o tempo. Mas a gente acha que o caminho para a gente chegar lá é fundamentalmente mostrando essas crianças, dizendo quem elas são, e jamais com um olhar de coitadismo, jamais com um olhar de, poxa, tô aqui, sou tão coitado. Pelo contrário, com um olhar de uma pessoa que faz parte da sociedade, que tem vontades, que tem direitos, que frequenta a escola, que toma ônibus para ir para a escola, que quer saber como está o posto de saúde que vai atendê-lo se ele passar mal de madrugada. Isso ninguém pergunta. A ideia que surgiu da FNASCA foi basicamente construir um site, que é o adoteumboanoite.com.br, e nesse site colocar fotos das crianças e dos adolescentes que vivam em casas de acolhimento. A gente estipulou o recorte de 8 anos para cima, justamente por conta dessa análise que a gente fez, e também crianças com deficiência, e aí independentemente da idade, porque criança com deficiência é tão mais difícil de ser inserida numa família substituta, dependendo da deficiência, do que um adolescente de, às vezes, 12, 13 anos, né? Então, o recorte é esse, vale tanto crianças com mais de 8 anos, quanto crianças com deficiência, independentemente da idade. Essas crianças, esses adolescentes, todos, para serem inseridos no projeto, passam por um estudo psicossocial, ou seja, não são todas as crianças e todos os adolescentes que estejam com o poder familiar instituído que podem ser inseridos no projeto. A gente tem a cautela de fazer com que eles passem por um estudo psicossocial, para que as técnicas e os técnicos das casas de acolhimento e do fórum nos digam quais deles estão preparados para encarar a participação no projeto como algo que seja positivo. Porque o outro receio que se tem, e esse receio realmente é fundado, é o de que propiciar que a criança e o adolescente apareçam no site. Vamos dizer, hoje tem 32 crianças e adolescentes do Fórum Santo Amaro especificamente no site. 25 são adotados, estou dando um exemplo hipotético. No fim das contas, 25 são adotados, 7 não. Como é que ficam esses 7? Esse é um receio de quem lida com isso. E é um receio que me parece razoável. A gente realmente tem que pensar nisso. É uma conta muito difícil de fazer, porque ao mesmo tempo você vai pensar, bom, mas como é que ficam os 25 que eventualmente foram inseridos numa família substituta? A gente tem 25 Williams aí que a gente pode produzir a partir disso. 7 não vão ser adotados. É uma conta impossível de ser feita, mas é fato que realmente nesse caso os outros 7 podem sentir como se houvesse uma nova rejeição. E a gente precisa trabalhar com isso. Por isso, antes de inseri-los no projeto, a gente toma cuidado de pedir para as técnicas fazerem cautelosas análises com essas crianças e com esses adolescentes para sacar quais deles vão tomar a participação no projeto como algo que lhes seja favorável, positivo, independentemente de serem adotados no fim das contas. Além das fotos, a gente também insere desejos, vontades, manifestações das crianças, né? E dos adolescentes. Algo nada muito elaborado, algo simples para ser lido rapidamente, né? Mas é para dar uma primeira impressão, um primeiro contato com aquela criança e com aquele adolescente. Tem uma frase que também é meio chavão, mas que eu percebi que realmente com o tempo que funciona, que é a história de o que os olhos não veem e o coração não sente. Isso tem se mostrado verdadeiro. Era uma frase que eu não gostava muito de usar no começo do projeto, mas isso tem se mostrado verdadeiro. Assim, voltando ao exemplo do casamento que você mencionou, né? De comparar o casamento à adoção. Da forma como a coisa é, a adoção de um adolescente, de uma criança com mais de 8 anos ou de um adolescente que você não saiba quem é, tipo casamento às cegas do mundo árabe, assim, né? Você vai virar e falar, meu, vou te botar para adotar um adolescente de 12 anos, você não sabe quem é. Que sentimentos você pode ter por alguém que você não sabe nem que imagem tem, quem é, de novo, num mundo tão imagético como é hoje, né? A gente percebeu, a gente suspeitava disso no início, né? Quando a gente lançou o projeto, a gente também tinha uma série de receios, a gente tomou um monte de bordoada, a gente tinha uma série de receios, ainda toma, uma série de preocupações, de falar, putz, será que isso aqui vai dar certo? Será que isso não vai ser um tiro na água? A gente vai fazer um baita barulho e, pô, a gente pode eventualmente prejudicar essas crianças, esses adolescentes no fim das contas, né? Gerar o efeito contrário. Porque era uma coisa que estava sendo relativamente nova nesses moldes, especialmente no estado de São Paulo.
É claro que a gente tinha esse monte de dúvidas, e eu ainda tenho várias dúvidas com relação a como proceder em vários momentos, para que caminho levar o projeto, que é mutante e, né, dinâmico. Mas uma coisa que com o tempo me parece cada vez mais clara é mostrar às crianças e os adolescentes é fundamental para, óbvio, dar visibilidade, o próprio nome diz, mas fundamental para ampliar os números de adoção de crianças com mais de 8 anos, ou seja, ampliar essa barreira mais para frente, aos poucos. Fundamental. Existe uma direta correlação entre a participação das crianças e dos adolescentes em programas de TV, programas de mídia, setores da mídia, internet, jornal, e a procura nas casas de acolhimento. É impressionante a correlação direta que tem. É claro, muitas crianças são procuradas apenas pelo só fato de estarem no site, já basta. Mas é impressionante como a divulgação dessa campanha, a divulgação de uma criança ou de um adolescente que apareça numa matéria, faz com que a procura por aquela criança ou por aquele adolescente multiplique. Vocês podem me dizer, bom, multiplicar a procura não significa que vá dar certo, ele vá ser adotado, nem que apareça alguém que seja são, razoável para adotá-lo. É verdade. Mas quanto mais pretendentes você tem, maior a mineração que você tem capacidade de fazer. A chance de aparecer alguém apto a adotar um adolescente, criar vínculos fortes, saudáveis, com uma criança ou com um adolescente, se você pegar 100 interessados, é muito maior do que você pegar 2, é uma questão estatística, né? Não precisa ser gênio para chegar a essa conclusão. Então, essa questão de exibir as crianças e os adolescentes, de mostrar foto, de dar voz, tem se mostrado essencial para os números que começaram a aparecer. Como eu disse, a gente começou o projeto em 12 de outubro de 2017, foi um lançamento no Jornal Nacional, pela brincadeira do Boa Noite, né? É o Boa Noite mais famoso do Brasil, do Jornal Nacional. Então, eles toparam fazer uma matéria, eles fecharam o Jornal Nacional com uma matéria sobre a campanha no dia do lançamento e fecharam com as crianças dando boa noite. Para que se tenha uma ideia da importância disso. Eu peguei só as adoções do Estado de São Paulo. As adoções do Estado de São Paulo, em 2017, o ano todo de 2017, 2.049 adoções nacionais, 25 internacionais. Dessas 2.049 adoções, apenas 44 aconteceram com estágio de convivência iniciado após os 7 anos. No Fórum de Santo Amaro, porque isso aqui é uma coisa importante também, a gente começou o projeto em 2 fóruns da capital, Santo Amaro e Tatuapé. Santo Amaro é o fórum mais ao sul da capital e Tatuapé é um dos fóruns da zona leste da capital. Santo Amaro é o maior fórum, é a vara com o maior número de acolhidos da capital. Pega toda a região sul, pega uma população de mais ou menos 3 milhões e meio de habitantes, só o Fórum de Santo Amaro. O Tatuapé é um fórum menor, mas é um fórum em que há muitas crianças e muitos adolescentes com deficiência acolhidos. Calhou, não tem uma razão específica, mas calhou já ver ali muitas crianças e muitos adolescentes com deficiência. Então eram 2 dos perfis que a gente estava buscando. E a gente usou esses 2 como para fazerem parte do projeto piloto, para a gente a partir daí entendendo como a gente poderia fazer a coisa caminhar melhor. Pegando o Fórum de Santo Amaro, o Fórum de Santo Amaro é maior, tem um número um pouco maior, mais fácil de trabalhar. No ano de 2017 foram 5 adoções de crianças com mais de 8 anos, ao longo de todo o ano de 2017. A gente começou a campanha, de novo, 12 de outubro de 2017, a gente tem que considerar que tem toda uma etapa aí. 12 de outubro foi o lançamento da campanha. A partir daí, os interessados começaram a ligar no Fórum de Santo Amaro, começaram a procurar o Fórum de Santo Amaro, aí aparecem, para uma determinada menina que apareceu no Globo Esporte, por exemplo, no dia do lançamento da campanha, teve uma matéria no Globo Esporte para São Paulo. A menina que apareceu no Globo Esporte teve, em uma semana, mais de 80 interessados. De novo, uma criança, isso é bem importante, uma criança ou um adolescente, por quem não havia interessado no cadastro. Não havia nem interessado no Brasil. Em uma semana apareceram 80. Será que não havia, ou será que a gente aqui não sabe fazer ligar as pontas? Havia, a gente não criou 80 interessados, a gente não é gremlin que você joga na água e saíram 80 interessados. Eles estavam ali. A gente só não sabia como fazer. Gremlin entrega a idade, isso é um problema, não deveria ter falado, né, cara? Isso é muito... Não é? Porra. Eu tô com 26 hoje, tô tranquilo. Nada, eu vi no Netflix.
Esses interessados todos que surgiram, e já surgiram mais de 350 interessados, somando todas as crianças e os adolescentes, existiam, estavam ali. A gente só não sabia como fazer para fazer com que eles chegassem até a gente. A gente só não sabia ligar as pontas. Esses números que estão aqui são dados de 5 de março. Os dados hoje estão mais atualizados. Hoje, em 5 de março, eram 5 em estágio de convivência, 8 em fase de aproximação e mais 11 com análise de pretendentes. Hoje, os dados que a gente teve, na verdade hoje não, de 30 de abril, né, quando a gente fechou o mês de abril, a gente dá uma analisada mensal nos dados. Hoje esses números estão em 8 em estágio de convivência e 13 em fase de aproximação. Além de outros tantos com análise de pretendentes, né, de 32 inseridos do Fórum Santo Amaro, 32 crianças e adolescentes até o final de abril, que em maio entraram outras, de 32 crianças e adolescentes, 8 em estágio de convivência, 13 em fase de aproximação, além da peneirada que a gente vai dando nos outros interessados que aparecem para as outras crianças e para os outros adolescentes. Ainda não houve nenhuma adoção por uma razão óbvia, não deu tempo. Isso também é bem importante. Isso foi um ponto crucial do projeto. Esse projeto está sendo desenvolvido pela Corregedoria do Tribunal de Justiça. Eu sou assessor do corregedor, por conta disso que a gente desenvolve esse projeto. E a ideia sempre foi, vamos devagar com a dor. Porque a vontade de fazer com que os números apareçam é enorme. Vocês não acham que eu gostaria de chegar aqui, botar e falar, não, tem 32 crianças inseridas no projeto, 47 adoções. Ixi, tá voando. Mas se a gente quisesse, isso foi uma coisa que a gente teve bem claro desde o início. Se a gente quiser dar o passo maior que a perna, se a gente quiser colocar o carro na frente dos bois, a gente vai botar tudo a perder. Quanto mais calma, quanto mais fogo brando, mais fortes os vínculos que vão sendo formados, menor o risco de dar problema na adoção. O risco existe, a gente nunca vai conseguir zerar, obviamente, né? Sempre vai ter a chance de as aproximações não evoluírem, os estados de convivência não evoluírem. Isso sempre vai haver. Mas quanto mais calma, mais bem trabalhada for a questão, maior a chance de fazer dar certo, né? Menor o risco de dar problema na adoção. Então, também por conta disso, ainda não houve nenhuma sentença de adoção das hipóteses das crianças inseridas na Adote Uma Noite. Embora hoje, curiosamente, tenha recebido uma mensagem da assistente social de Santo Amaro dizendo que ela emitiu o primeiro laudo favorável à adoção de uma criança Adote Uma Noite. Espero que aí, em mais 1, 2 meses, a gente tenha pelo menos a primeira sentença. É de uma criança com deficiência, salvo engano, uma criança de 6 anos com deficiência, com paralisia cerebral. E a ideia é que ao longo do tempo, claro, esses números venham aumentando. A gente não tem como garantir que dessas 8 que estão em estágio de convivência e 13 que estão em fase de aproximação, todas sejam adotadas até o final do ano, ou sei lá, não tem como garantir isso. Pode ser que uma ou outra acabe evoluindo e tal, assim como outros tantos vão surgir que certamente vão frutificar também. Mas o fato é que o mais importante de tudo é fazer a coisa com calma. E esses números mostram pra gente que esse realmente é o caminho a seguir. Hoje, por conta desses números, a gente não tem mais dúvida de que esse é o caminho a se seguir. Claro que há ajustes a fazer, a gente tem que pensar sempre na forma de exibição que seja mais positiva, no melhor caminho a trilhar, na forma mais altiva de mostrar essas crianças, esses adolescentes, sempre postando essas crianças e esses adolescentes como sujeitos ativos da sociedade, como sujeitos de direito. Mas a gente não tem isso, claro, a gente precisa pensar constantemente qual a melhor forma de fazer. Mas a gente não tem mais nenhuma dúvida de que exibir as crianças e os adolescentes é fundamental para a gente fazer essa barreira andar. Isso também ajuda de alguma forma a ir vencendo esses preconceitos. Como eu disse, a gente vive uma era de alguma repressão de direitos civis, né? A gente vive uma era de um certo embrutecimento social, né? Independentemente de coloração política, me parece meio inegável que a gente vive uma era de extremos, né? De embrutecimento social, de todo mundo muito aguerrido e de algumas regressões em termos de posicionamento social e tal. Mas em contrapartida também me parece claro que a gente vem avançando. É um paradoxo que eu sinceramente não consigo resolver, mas eu estava pensando nisso, conversando com vários amigos que são da área. Me parece inegável que a gente vive um momento de
de robustecimento social, de embrutecimento, né? De perda de direitos sociais, a coisa parece que vai desandar, mas em contrapartida a gente também percebe nítidas evoluções na sociedade com relação a preconceitos, com relação a essas questões todas, né? Desde coisas mais elementares, na década de 80, na década de 90, a gente tinha não só barreira etária, mas a gente tinha barreira de raça. Era muito mais difícil conseguir a adoção de uma criança ou de um adolescente pretos do que de uma criança branca. Hoje, a barreira de raça não existe mais. Antes a gente tinha uma questão de gênero também. Havia uma quantidade muito maior de pretendentes à adoção de meninas. Hoje continua sendo um pouco maior, mas isso não é mais uma barreira, porque há muito mais interessados na adoção de meninos do que meninos aptos a serem adotados. Antigamente, o pessoal dava por certo que, imagina, um casal homoafetivo vai adotar, isso não era nem questionado, era evidente que não poderia adotar. Hoje, de vez em quando, em algumas entrevistas, eu ainda ouço essa pergunta, eu confesso que me deixa meio entristecido pensar que tem gente que ainda tem dúvida, né? Assim, o cara ainda fala, pô, mas e casal homoafetivo pode adotar? Velho, 2018. Se a gente tiver que dar essa resposta, pô, nós vamos ter que andar um pouco para trás para, né, explicar um negocinho aí que veio evoluindo na sociedade faz um certo tempo, mas enfim. Mas de qualquer modo, eu acho que, em linhas gerais, a gente vem percebendo tá melhorando, é isso. Apesar de tudo, a percepção é de que essas questões, especialmente em termos de preconceito e tal, vem evoluindo. E isso também é um reflexo, isso também reflete na história da adoção dessas crianças e desses adolescentes e na visão que se tem das casas de acolhimento. Das crianças que estão nas casas de acolhimento. E, de novo, eu acho que essa questão etária tem bastante a ver também com preconceito, não um preconceito no sentido de, né, da carga bruta e tal, mas da concepção que se tenha de como são as crianças e os adolescentes que vivem nas casas de acolhimento, da pouca informação que se tinha até então de como era exercer a paternagem ou a maternagem adotando alguém que tem 10 anos, 12 anos, 15 anos. Hoje essas informações são muito mais correntes, porque elas começaram a ocorrer aí de 7, 8 anos para cá. Então hoje a gente já tem mais dados, a gente pode ver uma palestra como essa. Há 3 anos a gente não podia, né? Há 3 anos praticamente não havia casos como o deles. Hoje a gente pode ouvir, e isso vai aos poucos sensibilizando quem considera a possibilidade de adoção. De alguma forma vai trazendo uma nova construção social que é fundamental para fazer essa barreira andar. De novo, o projeto todo está lá em adoteumboanoite.com.br. A gente tem agora, o projeto foi recentemente estendido para o estado de São Paulo todo, ou seja, antes a gente estava só em Santo Amaro e Tatuapé, agora a gente já viu como a coisa funciona. Todas as varas do estado podem sugerir a inserção de crianças e adolescentes, desde que obedeçam a uma série de requisitos ali. Tem que haver um estudo psicossocial demonstrando que vai ser favorável para a criança, enfim, uma série de pontos que a gente estipulou no provimento, que estendeu o projeto para o estado todo. Mas agora, a partir de agora de maio, as varas de todo o estado de São Paulo já têm a possibilidade de fazer essa seleção e de começarem a nos indicar as crianças e os adolescentes que podem também fazer parte do site. Significa que a gente torce para que a coisa ande ainda mais. Sou um cara legal, certo? Prometi, estou com o cronômetro ali, foi em cima. Pessoal, obrigado. Agradeço mais uma vez o André, a Jussara, o pessoal da faculdade. É sempre um prazer falar desse tema, é muito legal. A gente tem que ir atrás e ir aos poucos, batendo, de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo a coisa melhorar. Ela não vai evoluir toda de uma vez, mas é aos poucos que a gente vai conscientizando a sociedade dessas questões todas. Estou à disposição para perguntas, para debates, pode ser aqui, pode ser depois que lembrar em mídias sociais, Iberedias, Facebook, Instagram, lá, pode mandar pergunta por ali, enfim. Meu e-mail é iberedias@tjsp.jus.br. Estou à disposição para dúvidas, esclarecimentos, debates, ideias, o que for. André, obrigado de novo.